Bom dia, boa noite, boa tarde, seja a hora que vocês estão ouvindo. Meu nome é Diana Assunção e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosas. Esta generación tiene la revolución. No tenemos miedo. No tenemos miedo. No país de Bolsonaro, das queimadas no Pantanal, das reformas e do golpe institucional, começam as eleições municipais. E as mulheres com isso? São esses temas que a gente quer encarar no nosso episódio de hoje. E também queremos dedicar esse episódio a Carol Solberg, que está sendo atacada aí pelo bolsonarismo, pelo autoritarismo judiciário, simplesmente por ter gritado fora Bolsonaro. A gente está com você, Carol. E para esse episódio, a gente está aqui com uma verdadeira aglomeração inédita, aqui com muitas convidadas que eu vou só anunciar a presença e a gente vai poder ouvi-las durante o conjunto do episódio. A gente está com as candidatas e ex-candidatas do MRT a vereadoras em várias cidades. Eu mesma aqui em São Paulo, com a Letícia Parques, que também está aqui pela Bancada Revolucionária de Trabalhadores, com a Flávia Vale de Contagem, Carolina Cacau do Rio de Janeiro, Maíra Machado de Santo André, Valéria Miller de Porto Alegre e Lívia Tonelli de Campinas. Sejam bem-vindas. Nossas candidaturas são por filiação democrática no PSOL, que diante dessa legislação eleitoral completamente antidemocrática, nos concedeu a legenda para defendermos as nossas próprias ideias. Bom, gente, essas são as primeiras eleições no governo do Bolsonaro, Mourão e militares, com ataques históricos sendo descarregados nas nossas costas e o Pantanal aí queimando por culpa do agronegócio. Enquanto isso, muitos políticos fazem falsas promessas sobre o que vão fazer na cidade se forem eleitos. Mas o que a gente quer debater aqui hoje é o seguinte: é possível resolver os problemas dos municípios, das mulheres e do país pela via institucional? Na nossa visão, não. As eleições devem ser um momento para potencializar as ideias que fortaleçam a nossa luta. A gente, inclusive, não tem essa visão de que se trata de mais mulheres no poder em geral. Isso é feminismo de quinta categoria que até a Joyce Hasselman defende. A gente está falando de como as mulheres se colocam diante dessa situação política e, para isso, a gente não vai poder debater somente as demandas específicas das mulheres e se encarar em que momento político ocorrem essas eleições. Um governo fruto do golpe institucional que foi levado adiante por várias instituições, como o STF, o Judiciário, o Congresso Nacional e vários outros. Então a gente vai começar esse bate-papo com a Flávia explicando pra gente, afinal, que momento é esse que a gente está vivendo e como que o patriarcado se expressa nas eleições. Oi, Diana. Oi a todas as nossas ouvintes, a todas as companheiras que estão aqui com a gente. Pois é, Diana, esse é um momento muito complexo, de muitos ataques. E é por isso que nessas eleições municipais o nosso enfrentamento também é com Bolsonaro, que é um reacionário repugnante e que desde o primeiro dia em que governa ele deixou explícito que odeia as mulheres, os negros e LGBTs. Vale lembrar, inclusive, que foi no terceiro dia depois da posse do Bolsonaro que ele e a Damares apareceram dizendo que iam comemorar uma nova era, em que as meninas vestiriam rosa e os meninos vestiriam azul. É um símbolo asqueroso, desse governo que semanas atrás teve a mesma Damares incentivando uma perseguição de uma menina de 10 anos estuprada por uma pessoa da própria família. Uma verdadeira horda de fascistas disseminando ódio contra a menina. Eles expressam o lixo que são em seu ódio às mulheres. A gente tem um sistema político que é patriarcal e doentio, a cara da degradação capitalista e que sustenta essa sociedade de exploração. A expressão, a eleição expressa isso também, Porque mesmo que as mulheres, nós somos a maioria da população, o Congresso, que é um antro de reacionarismo, não alcança 15% de parlamentares mulheres. Mulheres negras, então, muito menos.
E as que chegam lá, em sua maioria, também são representantes das elites mais retrógradas. Por isso, também a gente diz que a gente não luta para ser uma no poder, mas sim que é com a força das mulheres nas ruas que a gente vai conseguir nos enfrentar com os ataques desse governo reacionário e desse regime que é um regime fruto do golpe institucional. Foram todas as instituições políticas que levaram o Bolsonaro ao poder, porque eles roubaram em 2018 o direito da população decidir em quem votar e impuseram que a cara do sistema político hoje seja de um reacionário, que elegeu as mulheres e os negros como os seus inimigos prioritários. O golpe institucional que começou em 2016 veio para aprofundar ataques que o governo do PT já fazia anteriormente. E contou com todas as instituições do sistema político brasileiro, em especial o judiciário, as grandes mídias como a Globo, o Congresso, que representam uma minoria parasita de banqueiros, grandes mineradoras, latifundiários, fundamentalistas religiosos, machistas e todo tipo de retrógrados. E por isso, todos eles juntos atacaram direitos como a nossa Previdência, impuseram a reforma trabalhista e retiraram cada um dos nossos direitos, como querem fazer agora com a reforma administrativa e as privatizações. São todos esses ataques que atingem em primeiro lugar as mulheres trabalhadoras. Por exemplo, um ataque recente, vergonhoso, aos direitos dos trabalhadores dos Correios. Acabaram até mesmo com o auxílio creche de carteiras que são mães. É um absurdo. Tudo para ser mais fácil de entregar as riquezas que são do povo trabalhador para latifundiários e grandes capitalistas. O crime da Vale em Mariana e Brumadinho, que resultou em cidades e vidas destruídas por lama, é um símbolo sórdido do que é esse sistema que a gente vive e do papel dos seus representantes políticos, que servem a esses grandes capitalistas, e transformaram o Estado num verdadeiro balcão de negócios desses senhores, como o lobby da mineração, a isenção de impostos para as igrejas evangélicas, da bancada da bala, da Bíblia, do boi, tudo contra os direitos do nosso povo. Por mais que o Bolsonaro, o Congresso e o Judiciário golpista, eles tenham diferenças entre si, eles fazem parte dessa classe de capitalistas que quer fazer com que a gente pague pela crise. E eles tentam descarregar ainda mais fortemente isso sobre as mulheres. Então, não tem separação entre a luta das mulheres e da nossa luta contra o Bolsonaro, contra os golpistas e os capitalistas para enfrentar essa situação política. E nessas eleições, a gente também faz dessas batalhas as nossas prioridades. Oi, Di. Oi, Flá. Realmente não tem como separar a luta das mulheres do enfrentamento ao Bolsonaro e todo o regime do golpe. Inclusive, o Bolsonaro faz demagogia o tempo todo, né, dizendo que não ia tirar dinheiro dos pobres para dar para os mais pobres, mas a gente sabe que isso é uma mentira enorme e que nas últimas semanas ele anunciou que vai cortar o auxílio emergencial de R$600 para R$300 e ainda suspendeu o projeto Renda Brasil. Se R$600 já era totalmente suficiente para uma pessoa, quem dirá uma família inteira, né, imagina agora. Então, ainda mais com a alta dos preços dos alimentos básicos, que todo mundo viu que deixou arroz caríssimo, feijão, óleo de soja, e que estão fazendo com que os trabalhadores e a população pobre paguem com a fome, né, para ter lucro do agronegócio, que eles estão ganhando mais para exportar os alimentos que estão vendendo para fora do país. Isso é escandaloso. E tem mais, tem a MP da Morte, que legalizou as suspensões de contrato e as demissões, tem cortes na educação, nas bolsas, tem intervenção nas universidades, tentativas de privatizações para cada vez mais destruir o patrimônio nacional das estatais e também o anúncio da reforma administrativa, que não vai ser para atacar os altos salários dos políticos, dos juízes e dos militares, mas sim para atacar o dos servidores públicos, como eu, que ganho um salário baixo e não vou poder me aposentar, com a retórica de acabar com os privilégios, quando o Bolsonaro e o Guedes, na verdade, vão acabar com as carreiras públicas e com os serviços públicos. É o reacionarismo escancarado que o governo Bolsonaro segue avançando, inclusive sobre o direito ao aborto, mesmo nos casos garantidos pela lei, e por isso que nessas eleições a gente não pode vê-las como um fim em si mesmo e deve ser um momento para debater como se preparar para enfrentar todos esses ataques. Com certeza, Cacau. E o pior é que quando a gente olha para esses ataques, a gente vê que eles vão dos direitos individuais até questões coletivas brutais, né? Essa questão das queimadas assassinas do Pantanal, assim, é um absurdo, é brutal realmente.
Então, a gente vê a necessidade de se enfrentar realmente contra esse governo. Mas, muitas vezes, quando a gente vai dialogar, a gente vê que as pessoas não conseguem entender muito bem qual é o papel que o próprio PT cumpre dentro desse regime, né? Então, primeiro lugar, é importante a gente marcar que o PT administrou o capitalismo diretamente por 13 anos, né? E para isso ele não foi nada inocente, ele fez alianças e coligações com a direita, uma política que, na verdade, o PT mantém até hoje. Se a gente for fazer um histórico aí do governo do PT, a gente vai ver que no governo federal, o PT protegeu os lucros absurdos dos capitalistas e para a maioria da população fez concessões assim mínimas. Isso quando a gente estava num momento de crescimento econômico. Mas se a gente for pensar bem, mesmo em meio ao crescimento econômico, o PT aprovou a reforma da Previdência entre 2003 e 2004. Depois que a crise capitalista começou a se desenvolver, o governo petista começou a aplicar ataques mais profundos, né? Foi um governo que, assim, claramente promoveu o latifúndio, o agronegócio, as igrejas evangélicas. Se a gente for pensar, nos anos de governo do PT, o número de trabalhadores terceirizados cresceu muito, uma precarização absurda, principalmente dos trabalhadores negros e, em especial, das mulheres negras. Se a gente for falar sobre as questões democráticas, mais do que isso, a gente vai ver que a Dilma não legalizou o aborto, por exemplo. Pelo contrário, ela cedeu e muito às pressões da bancada evangélica, tudo em nome da governabilidade que a gente sempre ouve falar, né? Até agora a gente ouve falar disso. Então, o governo do PT foi um governo muito complicado. O PT, durante a gestão do PT, teve a ocupação do Haiti, inclusive uma ocupação que foi dirigida pelo general Heleno. General Heleno é esse crápula que a gente ouve falar, que é aliadíssimo do Bolsonaro. Foi também no governo petista que as UPPs foram construídas no Rio de Janeiro. Foi nesse momento que as polícias se fortaleceram, que o judiciário se fortaleceu. Ou seja, o governo petista acabou fortalecendo as instituições que depois promoveram o golpe. E até hoje o PT segue cumprindo esse papel conciliador. Por exemplo, seus governadores e prefeitos, mas principalmente os governadores no Ceará, na Bahia, no Piauí, no Rio Grande do Norte, aplicaram a reforma da Previdência, inclusive reprimindo a população. Então, eu acho que uma das questões principais que é importante a gente entender e que se ligam muito a toda essa discussão eleitoral é que as saídas institucionais e as negociações com as alas mais podres desse regime carcomido servem para justificar ideias que são ideias do mal menor e não para levantar e organizar a revolta e a resposta que a gente tem que dar, que a população tem que dar a essa miséria que está sendo imposta para nós, que o governo quer nos submeter. Então, o PT faz, por um lado, uma política parlamentar de acordos, concessões e etc. E, por outro, atua nos sindicatos, impedindo a organização da classe trabalhadora. Então, assim, para a gente ter claro, o PT, mesmo depois do golpe, atua como um pilar central de sustentação desse regime. Alimenta um debate de que todos têm que se unificar contra o Bolsonaro, como se fosse realmente possível combater o Bolsonaro e a extrema-direita junto com os golpistas, que atuaram justamente para que não tivesse nenhum movimento explosivo e para que tudo tivesse bem contido. O PT também tem um espaço bem importante dentro dos sindicatos. Uma coisa que eu sempre me lembro é que eu participei da greve da Volks em 2015, aqui no ABC. O golpe já estava sendo preparado. O PT, a maior direção sindical, né, estão à frente do sindicato dos metalúrgicos e atuaram o tempo inteiro para que a mobilização fosse controlada. Porque naquele momento, justamente, impulsionar a mobilização ia chegar ao questionamento do próprio PT. Nossa, Maíra, totalmente. Muito importante esse resgate que você fez. Eu quero aprofundar mais na política sindical, porque isso tem tudo a ver com a luta das mulheres, né? O PT e o PCdoB dirigem por meio da CUT e da CTB centenas de sindicatos país afora e têm cumprido um papel nefasto de negociar e trair a nossa classe. Esse papel de desarticular as lutas e negociar os nossos direitos aprofundou em meio à pandemia com a trégua dada pelas centrais, né? Sim, as centrais chegaram ao absurdo de soltar comunicados pedindo ao Congresso que assumisse o papel de protagonismo frente aos ataques do Bolsonaro, dos militares e do Guedes. Como se o Rodrigo Maia e a grande maioria dos parlamentares não tivessem sido parte de votar a favor e aprovar, por exemplo, aí as reformas da Previdência e Trabalhista. Na prática, o que está acontecendo hoje é que as centrais estão de quarentena, não organizam, desde as suas bases, nenhuma luta séria, cantam vitória com medidas provisórias como a 936,
sentam na mesa junto com os nossos inimigos para negociar com a vida de milhões de trabalhadores que estão amargando a fome, o desemprego e o luto. E depois de tudo isso, os dirigentes do PT ficam falando que defendem o feminismo, as mulheres, é um completo absurdo. A CTB, que inclusive dirige o maior sindicato dos Correios, e em meio a uma greve de mais de um mês que expressou bastante força e disposição de luta dos trabalhadores para se enfrentar com um ataque duríssimo, não colocou sua força para essa greve vencer. É chocante, mas na verdade o que a CTB fez foi cruzar os braços, né? A categoria foi para Brasília, com mais de 3 mil trabalhadores, e a CTB não só não se mobilizou para esse enfrentamento, como também aprovou o fim da greve imediatamente após o julgamento do judiciário impor um ataque duríssimo, sem precedentes para a categoria. Um nível de burocratismo e peleguice que nem mesmo esperou os trabalhadores voltarem do ato, né? Não tenho dúvidas que a nossa unidade fortaleceria não só os trabalhadores dos Correios, mas toda a nossa classe. E tudo isso coloca para nós a tarefa de seguir denunciando o papel que cumpre as centrais e exigir uma política consequente. Mas também coloca para a gente a necessidade de retomar o sindicato para as nossas mãos, né? Para as mãos dos trabalhadores. Eli, adorei que você falou isso, gostei muito de tudo que o pessoal falou aqui até agora. E vou dar só uma contextualizada, né? Porque o pessoal pode estar achando meio maluco. A gente fala tanto de país em eleições que são municipais, né, gente? Então, deixa eu rapidinho explicar por que a gente fala tanto de Brasil nesse contexto, né? Porque essas são as primeiras eleições no governo Bolsonaro, como a Di falou, a Flávia explicou um pouco, a Maíra também. Então, acho que assim, é impossível a gente imaginar que seja possível criar tipo uma ilha socialista numa cidade de um país governado pelo Bolsonaro, no meio de um sistema político do golpe institucional, né? Então, as instituições do país, elas são instituições que estão profundamente apodrecidas, e o que a gente vê são vários políticos de direita que tentam se mostrar diferentes do Bolsonaro, e até de oposição, né? Quando, na verdade, o que eles fazem é dividir um projeto muito parecido de ataques contra a classe trabalhadora, contra as mulheres, contra as LGBTs, as negras e negros. Aqui em São Paulo, por exemplo, um dos candidatos com maior intenção de voto é o Russomano, que fica mudando toda hora de lado nesse jogo de apoio e de oposição do Bolsonaro. Mas, gente, vocês devem lembrar que esse cara tem um vídeo humilhando 2 trabalhadoras negras no supermercado. Enfim, eu já falei bastante, mas isso tudo pra gente entender que não dá pra gente, que é de esquerda, fazer falsas promessas sobre criar um mundo maravilhoso nas nossas cidades, sem dizer que isso só é possível impondo uma derrota nacional contra esse governo Bolsonaro-Mourão, mas também contra todo esse sistema político do golpe, que passa pelo judiciário racista, pelos governadores de direita, dessa suposta oposição, como o Dória aqui de São Paulo, o Zema de Minas Gerais e tantos outros, né? Sim, Leite, é bem isso. Inclusive o Leite, aqui no Rio Grande do Sul também, né, vive pagando de democrático. E toda essa discussão coloca como é completamente necessário a gente lutar pela anulação de todas as reformas desde o golpe, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que a Maíra falou também, a terceirização restrita, enfim. Também as MPs da fome, porque são medidas todas que atacam principalmente a nós, mulheres trabalhadoras. Daí, aqui em Porto Alegre, a conjuntura eleitoral se coloca em meio a várias lutas de resistência de trabalhadores e estudantes, com as mulheres sempre na linha de frente. E nessas batalhas aparecem questões que são sentidas, na verdade, pela classe trabalhadora do país inteiro. Por exemplo, na saúde e nos transportes aqui em Porto Alegre, a luta é contra demissões. E quando a gente fala que para resolver os problemas profundos das nossas cidades é necessária uma grande luta nacional de toda a nossa classe, uma das demandas que a gente tem que levantar nessa luta é a proibição de todas as demissões, que garanta estabilidade a todos e todas durante essa crise. E, além disso, para enfrentar o desemprego, é necessário dividir as horas de trabalho disponíveis entre todas e todos que estão aptos a trabalhar, reduzindo também a jornada de trabalho sem redução salarial e garantindo igualdade salarial entre negros e brancos, entre homens e mulheres, além da efetivação de todas e todos terceirizadas e terceirizados sem necessidade de concurso.
Então, tudo isso precisa se combinar também com um plano de obras públicas controlado pelos trabalhadores para gerar emprego e enfrentar os problemas estruturais das nossas cidades. Também é necessário a gente lutar contra o corte do auxílio emergencial, que a Cacau falou um pouco, para os informais e para os desempregados, e batalhando para enfrentar esse problema pela raiz, lutando contra o trabalho precário, o trabalho informal e o desemprego. A informalidade, inclusive, tem jogado a nossa classe na incerteza e por isso a gente reivindica direitos iguais aos dos efetivos a todos os informais, como os entregadores de aplicativo que estavam em luta há uns meses atrás e também outros setores. Então, nós, mulheres, a gente está convocada a tomar a linha de frente de todas essas batalhas, porque, como a gente já disse, nós somos as principais vítimas desses ataques, que são parte de uma sociedade machista que é organizada para nos explorar ao máximo. Sim, Val, inclusive tem lance, né, de que esse pessoal que ataca e tudo mais fala de feminismo também. Né? Ou seja, o feminismo vira um slogan vazio na boca de muitos políticos e entender essa diferença é fundamental para organizar a nossa luta. A gente tem tratado disso bastante aqui no nosso podcast. Bom, vocês todas deram um panorama bem importante sobre essa situação política que a gente está e como encarar, mas para a gente dar uma sintetizada em tudo isso que vocês falaram, eu acho que a questão é justamente pensar também como os revolucionários e as revolucionárias intervêm nas eleições, né? Porque aqui a gente não está falando das mulheres em geral, né? A gente está falando de uma perspectiva marxista, né? E por isso acho que vale resgatar como a grande Rosa Luxemburgo encarava esse tema, né? Sempre pensando que a luta parlamentar teria que estar a serviço da luta extraparlamentar, né? Ela, inclusive, fez um enorme combate a todos os setores do Partido Social Democrata Alemão que queriam ficar eternamente acumulando cargos no parlamento, né? Sempre, não, vamos se fortalecer no parlamento, vamos acumulando voto, parlamento, etc., para supostamente dar algum combate quando fossem mais fortes, mas, na verdade, não era para isso, né? Estava vinculado justamente a se adaptar e ter uma estratégia que estava muito mais ligada ao parlamentarismo em si mesmo do que para fortalecer a nossa luta, né? Então, no fundo, não servia para nada, né? Não estava ligado a impulsionar a força da classe trabalhadora nas greves, nas lutas, né? Separavam a atuação no parlamento da luta de classes. Né? Por isso que, resgatando também a perspectiva da Rosa hoje, a gente precisa ter clareza de que não dá para encarar as eleições de hoje como uma coisa por fora da realidade de qual é o combate que a gente tem que dar. Qual que é o combate que está colocado agora? Né? A ideia de que as eleições iriam resolver o enfrentamento com Bolsonaro em 2018 já deveriam ter trazido uma lição de que não deu certo. Gente, o Bolsonaro foi eleito, né? Eram eleições fraudulentas, a gente denunciou bastante, fomos praticamente os únicos que denunciamos a fraude eleitoral que estava colocada naquele momento. Mas ficou claro que não foi o que resolveu os problemas, né? E vender a ideia de que a gente vai resolver todos os problemas, por exemplo, de São Paulo ou de outras cidades, estamos aqui com companheiros de várias cidades do país, né? Por fora desse enfrentamento é uma utopia. E não tem nada a ver com o marxismo, é puro reformismo. E termina muitas vezes justificando alianças com todo tipo de gente. A gente vai tratar disso um pouquinho aqui. E, bom, a gente não tem essa perspectiva. Hoje a gente está aqui com várias referências, principais referentes do MRT, do Pão em Rosas, né, que estão aí à frente de batalhas eleitorais, dando lutas políticas também, né, os companheiros vão contar um pouco pra gente, mas a gente não tem essa perspectiva, a gente tem uma perspectiva de lutar realmente por uma estratégia anticapitalista, uma estratégia revolucionária que não é de gerar ilusões nas eleições, é atuar nas eleições, atuar no parlamento, mas para fortalecer a nossa luta. Inclusive, a gente luta como revolucionários por um governo de trabalhadores de ruptura com o capitalismo, mas a gente fala para todos os trabalhadores, mulheres, jovens que ainda não compartilham dessa estratégia, que a gente defenda juntos os direitos democráticos, para que seja o conjunto do povo trabalhador o que decida, e não as instituições golpistas.
né? Uma Assembleia Constituinte Livre e Soberana, que é uma proposta que a gente vem apresentando aí nacionalmente, significa que serão eleitos representantes em todo o país, onde possam se apresentar todas as organizações políticas, abrindo um grande debate nacional e aonde nenhuma instituição esteja por cima dessa Assembleia, né? Aí a gente poderia revogar todas as reformas ultra-reacionárias que impôs o Bolsonaro, mas também o Temer, né, e votar todas as medidas que respondam às necessidades dos trabalhadores, das mulheres, dos negros e da juventude, né? E é por tudo isso que a gente vem dizendo também que gerar ilusões de que é possível um município socialista em meio ao bolsonarismo para administrar por dentro desse regime podre leva à mesma estratégia que teve, por exemplo, o Podemos na Espanha, que está governando agora junto com os socialistas imperialistas, entre aspas, né, do PSOE, ou como fez o Syriza na Grécia, que terminou aplicando ajustes, né, como a gente também viu, né, no segundo mandato da Dilma, quando ela governou, né? Então, justamente o que a gente está tentando apontar nesse momento é essa necessidade de a gente ver que existe uma luta nacional a ser dada. Essa luta nacional não é somente contra o governo, é contra todas as instituições do golpe. Por isso não adianta falar impeachment, eleições gerais, etc. Por isso a gente está levantando a bandeira da Assembleia Constituinte. E também por isso a gente está dizendo para os trabalhadores, para a juventude, nas nossas cidades, que os nossos problemas não vão ser resolvidos em cada cidade. Existe uma luta nacional a ser dada, né? Então, as nossas pré-candidaturas do MRT, candidaturas agora, né, já, do MRT e a Bancada Revolucionária dos Trabalhadores aqui em São Paulo, são, na realidade, as únicas que dizem a verdade. Para conquistar as demandas municipais, é preciso unificá-las à luta por um programa nacional contra os ataques do Bolsonaro, do Paulo Guedes e dos grandes empresários e potencializar as lutas aí em curso. Esse é o debate que a gente quer fazer também nas eleições com toda a esquerda, inclusive com todo mundo que considera que a candidatura do Boulos é uma alternativa. E aí também nesse sentido a gente queria se solidarizar com o Boulos frente aos ataques que está sofrendo, né, repudiar esse autoritarismo judiciário, enfim, que está vindo para cima dele pelo fato dele ter se posicionado nas redes sociais contra o Bolsonaro. Isso é um grande absurdo. Mas justamente a gente acha bastante necessário fazer um debate de programa, já que sem um programa que seja para que os capitalistas paguem pela crise, um programa que se enfrente com os lucros capitalistas, a tendência é justamente terminar ocupando o próprio espaço do PT, que nunca se enfrentou com os capitalistas, ao contrário, né? E a nossa visão, a nossa política, a nossa batalha não é para reeditar a história do PT. Sim, Di, essa forma de encarar as eleições e os problemas no Brasil, elas são fundamentais, porque a ausência de um programa anticapitalista e de uma estratégia revolucionária, ela leva a problemas graves na esquerda, né? Como, por exemplo, a entrar na lógica da militarização da política, como fez o PSOL aqui no Rio de Janeiro, com a indicação para candidato a vice-prefeito, um coronel, ex-comandante-geral da Polícia Militar, o Ibis Pereira. Ou seja, a gente está no país do Bolsonaro, que aqui no Rio de Janeiro tem o Witzel, tem o Crivella, tem um peso enorme das milícias, é onde teve o assassinato da Marielle, tem a polícia mais assassina do mundo. No Rio de Janeiro, no governo do Witzel, no seu primeiro ano de governo, né, a polícia assassinou negros e pobres como nunca antes na história. Foram mais de 1.810 vítimas da violência policial. Só na cidade do Rio são 5 pessoas mortas por dia em operações policiais. É um recorde histórico que impõe um cotidiano violento contra os negros e pobres e que tem as suas vidas arrancadas todos os dias. Por isso, não é possível enfrentar a violência policial defendendo a instituição policial. Não é militarizando o sistema político brasileiro, como faz a direita, inclusive, que se responde ao problema da violência urbana. Isso tem que ser enfrentando a falta de emprego, o problema da moradia, da educação, da saúde, com uma política anticapitalista, né? Por isso que eu estou junto com os negros nos Estados Unidos,
que no maior movimento da história do país contra a violência policial, que, né, diante do assassinato do George Floyd e de vários outros negros e negras, querem o fim da polícia, quer que ela esteja fora dos sindicatos e dos partidos. Eu estou com a juventude carioca, que sempre vai para as manifestações e que grita pelo fim da polícia militar. E esse grito, inclusive, o Irbes Pereira disse que era uma tragédia, assim como ele disse outras coisas absurdas, que a intervenção militar no Rio de Janeiro era necessário fazer, né, do limão uma limonada, enfim. Foram por esses motivos, inclusive, que eu retirei a minha candidatura a vereadora no Rio de Janeiro. Nossa, muito bom, Cacau. Sem dúvidas, não dá, né, para enfrentar a violência racista confiando na polícia. E queria enfatizar também que a esquerda não pode seguir o caminho do PT. Nessas eleições, eles estão dispostos a usar um vale-tudo eleitoral que cabe até o PSL. Em 140 cidades, o PT vai sair junto com o ex-partido do Bolsonaro. Ou seja, está mais do que claro para nós que não há nenhum fortalecimento da nossa luta na unidade com o PT. Muito pelo contrário, eu coloquei inclusive esse debate aqui em Campinas. O PCdoB também segue firme, né, no vale-tudo eleitoral. Se aliou, por exemplo, ao PSB em Recife. Em Cubatão, onde está coligado com o PP, o partido está participando de eventos junto com o PSL e com o Patriotas, uma política total sem princípios, conciliadora e oportunista, que está no DNA da tradição stalinista. E, claro, né, a gente não pode deixar de lembrar que a escandalosa votação unânime da bancada do PCdoB favorável ao perdão das dívidas bilionárias da Igreja. Independência de classe e separação entre religião e Estado passa longe do PCdoB. Olha, gente, realmente parece mesmo que a gente está numa sinuca de bico. Mas eu acho que é preciso debater mesmo, assim, profundamente, qual vai ser a saída da esquerda, né? Então, a gente veio debatendo, por exemplo, um problema importante, que foi parte da esquerda participar de atos junto com o Luciano Huck, por exemplo, com a FHC, e outros que estão aí, supostamente, dizendo que querem combater o Bolsonaro. Depois, assim, é gritante, né? Um monte de pedidos de impeachment, alimentando a ilusão no Rodrigo Maia, como se o Rodrigo Maia fosse mesmo contra o Bolsonaro, né? Então, assim, agora no cenário eleitoral que a gente vive, a gente teve que criticar o pessoal pelas coligações que ele veio fazendo, né? A gente acha que isso é repetir os mesmos erros do PT, porque são coligações com partidos da ordem, com partidos golpistas. Eu acho que o pessoal deveria se colocar como um polo de organização dos trabalhadores, um polo de organização das mulheres, dos negros, das LGBTs, um polo à esquerda do PT. Mas com essa política, isso fica muito complicado. Aqui em Santo André, por exemplo, eu fui obrigada a retirar minha candidatura, justamente porque o pessoal se coligou com a rede. Entre os fatos assim que todo mundo conhece sobre a rede, como, por exemplo, ter apoiado o golpe, ter apoiado a Lava Jato, a prisão arbitrária do Lula, essa lista ainda é maior aqui em Santo André que a minha cidade, porque assim, simplesmente a rede apoiou e participou do atual governo, da atual prefeitura, que é do PSDB, né? Um cara que é o prefeito que foi apoiador aberto do Bolsonaro, né? Sem contar que a rede votou a favor da reforma da Previdência do Dória esse ano, né? Logo antes de começar a pandemia. Então, como todo mundo sabe, as nossas candidaturas são por filiação democrática. O que isso quer dizer? Que a gente não tem nenhum comprometimento com a política do pessoal. Mas a realidade é que tudo tem limite, né, gente? Enfim, de fato é preciso de uma enorme unidade para derrotar esse governo. Mas essa unidade não pode ser com aqueles que estão unificados para massacrar as nossas condições de vida. Essa unidade é dos trabalhadores com todos os setores oprimidos e explorados. E a história recente já provou que de mal menor em mal menor a gente acaba no mal maior, que se fortalece e seguirá se fortalecendo esse tipo de política. Maíra, eu tenho muito orgulho da batalha que vocês fizeram em Santo André, porque ela é parte de uma batalha essencial que é a da independência de classe. Algo que, na maior parte das vezes, a esquerda no Brasil relega a um segundo ou a um terceiro plano frente ao vale-tudo eleitoral, né? E diferente do eleitoralismo dos partidos da esquerda brasileira, a gente tem exemplos internacionais que expressam um outro tipo de parlamentarismo, um parlamentarismo revolucionário, né? A Diana comentou um pouco aqui, resgatando as posições da Rosa Luxemburgo. Mas eu queria dar um exemplo atual, da Frente Esquerda na Argentina, que a gente chama de FIT, pelas iniciais de como se escreve em espanhol,
que é uma frente de independência de classes, com um programa para fazer os capitalistas pagarem pela crise, e que defende um governo de trabalhadores de ruptura com o capitalismo. E, por isso, conta com um forte trabalho militante no movimento operário, no movimento de mulheres e em toda a juventude argentina. Isso que eu quero chamar a atenção, porque a força da FIT está baseada num trabalho de uma força militante de trabalhadores, jovens, mulheres, que atuam em fábricas, escolas, universidades, hospitais, enfim, locais de trabalho, de estudo e nos bairros que eles batalham por essas ideias. Durante a Maré Verde na Argentina, que foi um movimento massivo pelo direito ao aborto, tomando as ruas da Argentina, um verdadeiro tsunami de mulheres e meninas, a FIT e o PTS, que é um dos partidos que compõem a frente, que é a sigla de Partido de Trabalhadores Socialistas, vinculado internacionalmente com o Movimento Revolucionário de Trabalhadores aqui no Brasil, atuou para ligar o movimento massivo de mulheres a uma estratégia de trabalhadores e chamando a auto-organização nos locais de trabalho e estudo. Tudo para batalhar para que tamanha força não fosse dissipada por variantes burguesas e reformistas, que também atuam dentro dos movimentos de mulheres, né? E para fortalecer e para favorecer que a luta pelo direito ao aborto fosse um passo para a luta contra outros ataques do governo dito progressista do Alberto Fernandes, que aplica ajustes contra a população trabalhadora para pagar a dívida pública. A FIT hoje tem mais de 40 cargos parlamentares conquistados ao longo dos anos e que são ocupados por militantes revolucionários que ecoam a voz e as reivindicações dos trabalhadores e dos oprimidos no interior do parlamento. Mas não servem só para denunciar, nem funcionam em si mesmos. São usados para fortalecer cada luta extraparlamentar e ampliar a adesão das ideias anticapitalistas e revolucionárias em parcelas muito ampliadas da população. Isso sem gerar nenhuma ilusão que será por via do parlamento que esse sistema podre, que a gente vai conseguir sequer as mudanças mais elementares para a nossa classe. Muito diferente da esquerda brasileira, né? Os partidos que compõem essa frente na Argentina, eles provam na prática que não é preciso uma política de conciliação de classes ou um rebaixamento de programa para atingir esses setores mais amplos da população e ganhar apoio. É nesse tipo de parlamentarismo revolucionário que a gente baseia as nossas candidaturas também aqui no Brasil. Sim, Flá, com certeza é muito importante, fundamental esse exemplo da FIT na Argentina. E agora, nas eleições, uma outra coisa que a gente vê muito também e que diz respeito diretamente a nós mulheres é um discurso de mulheres no poder. A Manuela Dávila, do PCdoB, que a Lívia falou um pouco, ela faz muito esse discurso aqui em Porto Alegre, ao mesmo tempo que o partido dela se alia até com a extrema-direita para buscar o seu lugar nesse regime político autoritário do golpe. E a verdade é que esse discurso ele busca capitalizar eleitoralmente e restringir ao âmbito das eleições um fenômeno internacional de mulheres que já vem se expressando desde o início da crise capitalista, com as greves internacionais de mulheres no 8 de março, os movimentos massivos do Ni Una Menos em vários países, as marchas contra o Trump, tudo isso que mostra, né, que as mulheres de todo mundo, elas não aceitam mais passivamente o machismo. Então, simplesmente colocar as mulheres no poder para administrar esse mesmo Estado capitalista, e no caso do Brasil, para administrar esse regime político do golpe institucional, definitivamente não vai servir para combater o machismo, tampouco vai atender às demandas mais urgentes das mulheres ou da classe trabalhadora. Então, as mulheres no poder, que estão no poder a serviço desse Estado capitalista, na verdade elas só servem para dar uma cara feminina a todos esses ataques contra nós. Porque, nesse caso, o Estado capitalista e patriarcal não é menos capitalista e patriarcal porque ele é governado por uma mulher. Então, a gente viu isso de maneira bastante evidente aqui no Brasil, com a Dilma, que governou com a direita e fez acordo até com o Vaticano contra os direitos das mulheres. Mas também viu em vários países, são inúmeros os exemplos. As mulheres que ocupam esse posto de gestora do Estado capitalista, na verdade, elas são quem aplica ataques brutais contra nós a serviço dos lucros dos capitalistas, contra o conjunto da classe trabalhadora, inclusive.
Então, nós, mulheres, a gente precisa, sim, ser sujeito da política, mas não numa política de conciliação com os nossos inimigos e de administração do Estado capitalista, e sim de uma política revolucionária de toda a classe trabalhadora em aliança com os oprimidos, nos colocando na linha de frente do enfrentamento contra os ataques que nos impõem e da construção, inclusive, de uma alternativa política de independência de classe. Enfim, a gente não luta por uma no poder administrando esse sistema, e sim, nós somos milhares nas ruas, organizadas nos locais de trabalho e estudo, batalhando pela superação dessa sociedade capitalista e patriarcal, e inclusive usando o espaço parlamentar para potencializar essa luta, essa parlamentar. Ai, gente, difícil tarefa de falar por último aqui nesse episódio de hoje tão forte, né? Eu acho que tudo isso que a Flávia, a Maíra, a Val, a Lívia, a Diana comentaram aqui, tem a ver com como a gente vê as eleições, né? Que pra gente não é uma batalha em si mesmo, mas na verdade é uma tarefa de uma luta nacional para fortalecer a nossa organização como juventude, como classe trabalhadora, como mulheres, como negros, como LGBTs, para a gente poder sair desse processo eleitoral mais forte, né? Para poder lutar contra os ataques que os patrões e também os empresários multimilionários estão, nesse momento, se preparando para fazer, para que seja a gente que pague pela crise, né? Então, isso a gente vê não como uma tarefa do MRT sozinho, não, gente. Mas que, inclusive, se toda a esquerda encarasse as eleições dessa forma, não fazendo vale tudo eleitoral, mas dizendo que tem que ser dito para a nossa classe confiar nas próprias forças, a gente sai muito melhor desse processo, mais forte e mais organizado. Com essa perspectiva, né, que a nossa bancada revolucionária aqui de São Paulo, que é composta por mim, pela Diana e pelo Pablito, está se apresentando para o cargo de vereador aqui nessa cidade, que é um dos principais centros políticos e econômicos da América Latina, defendendo um programa para que sejam os capitalistas que paguem pela crise, né, lutando pela igualdade salarial entre negros e brancos, homens e mulheres, por uma reforma urbana radical controlada pelas trabalhadoras e pelos trabalhadores, para a gente poder apresentar uma resposta de fundo para o drama da moradia, da falta de acesso à saúde, à educação, ao desemprego também, porque isso poderia empregar uma massa muito grande de gente que hoje está sem salário e sem emprego por conta, na verdade, da ganância dos capitalistas, né? Isso, para a gente, faz parte de uma perspectiva mais ampla de luta do nosso grupo, que é o MRT, o Movimento Revolucionário de Trabalhadores, que, como eu falei para vocês antes, defende uma saída para a crise política nacional que faça com que seja a maioria da população que decida os rumos do país, e não esses juízes eleitos por ninguém, mas isso porque a gente quer, inclusive, debater com cada jovem e cada trabalhador que ainda tem ilusões na democracia, para que a gente faça essa experiência de levar a democracia às últimas consequências, conquistando com a nossa luta uma Assembleia Constituinte livre e soberana, e podendo aí discutir cada lei, desfazer cada reforma antioperária e se enfrente contra a repressão dos capitalistas que não vão ficar de braço cruzado vendo a gente fazer tudo isso, e que a gente se defenda de tudo isso e se aproxime da conclusão de que são os trabalhadores que devem governar, fazer uma revolução e construir um governo de trabalhadores em ruptura com o capitalismo. Essa é a perspectiva do MRT, e é assim, né? Porque a gente é revolucionário, e nessas eleições a gente convida todos vocês a conhecerem as nossas candidaturas, o que a gente defende em cada uma das cidades que a gente tem candidaturas, mas que vocês também se lancem a se ver como sujeitos dessa grande batalha histórica que é lutar por um futuro socialista para a humanidade. Gente, gostei demais de receber todas vocês hoje aqui no nosso podcast. Obrigada por esse episódio polêmico e muito necessário. Agradeço a todas vocês. Valeu, Di. Valeu, gurias. Valeu. Valeu, gente. Valeu, gente. Muito bom. Muito bom, gente. Muito bom. E queria reforçar o chamado da Letícia aqui para que nossos ouvintes acompanhem nossas candidaturas e as batalhas políticas que a gente está levando aí em várias cidades, né? Porque o marxismo ele é uma ferramenta para atuar na realidade. O que você vai ver muito por aí é marxismo que depois chega na hora H e se alia com todo tipo de gente. Não é a nossa política, a gente está batalhando por uma política realmente revolucionária e anticapitalista, então vem com a gente. Não somos uma no poder, somos milhares nas ruas lutando por nossos direitos. Até a próxima, curtam e compartilhem. Get down with the man.